Muito bem, pessoal, nós vamos fazer aqui um áudio-vídeo sobre federalismo global e trilema da hiperglobalização de um autor já muito requisitado aí no mundo, Dani Rodrik. Dani Rodrik é um economista, professor de Harvard e um dos 100 economistas mais influentes do mundo, e que formulou esse trilema, que tem, a meu ver, um caráter hipotético, tá? Porque depende de algumas conceituações já pré-estabelecidas para se chegar a esse suposto trilema. Há quem diga que não exista, de fato, esse problema. Mas ele está ligando aqui e a gente vai tentar repensar isso rapidamente neste áudio. Eu quero fazer um áudio um pouquinho mais curto, porque eu já tenho um áudio longuíssimo a esse respeito. Na verdade, um podcast, melhor dizendo, que eu produzi, já está disponível lá na plataforma Spotify e outras plataformas também, no meu canal de podcast, que é Soprano Filosofia. Inclusive, eu também esqueci o título, mas é mais ou menos isso. Você encontra lá com facilidade no Spotify. E claro que vou deixar o link também aqui na descrição desse podcast para vocês assistirem, porque é uma aula um pouco mais longa. Aqui a gente vai fazer um processo mais curto, mais pontual, com imagens, né, para ficar uma coisa mais sintetizada. Mas assistam lá depois, escutem, né, esse podcast depois, que vai aumentar aí as informações a respeito desse tema, certo? Então, assim, o Dani Rodrik, ele tem, de fato, uma obra clássica aí, que é o Paradoxo da Globalização, ou a Hiperglobalização. Não sei se está em português, mas em inglês, evidentemente que sim, é um clássico já. Foi escrito há aproximadamente uns 10, 11 anos. Então é um livro relativamente recente que trata dessas questões, desses assuntos. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto da globalização econômica aqui no canal, falando do Stiglitz, que também é um prêmio Nobel, e que atesta que o neoliberalismo, na defesa do laissez-faire, do deixe fazer, deixe ir, deixe agir, que a gente pode resumir como livre iniciativa, né? Ou seja, deixar o mercado por conta própria, esse laissez-faire, que permite que a economia se regule sozinha, sem intervenção nenhuma, segundo ele, morreu. Morreu, literalmente. Tá? Da mesma forma que nós criticamos o socialismo no que concerne a economia planificada, dizendo, olha, a ideia de economia planificada, vi de Max Weber, vi de Ludwig von Mises, vi de Hayek, essa economia planificada morreu. Não tem como você defender essa hipótese, porque a economia planificada pressupõe a ideia de que você não possa ter mercado, no sentido de propriedade privada dos meios de produção. Porque toda propriedade teria que vamos combinar aí, ser respaldada pelo Estado. Né? Seria, portanto, essa economia planificada. E também tem um caráter distributivo aí. Segundo Hayek, não dá para fazer isso. Segundo Mises, antes dele, atesta. Olha, para você ter preço de uma economia racional, porque o preço ele varia muito, isso vai depender, por exemplo, da revolução marginalista, que vai dizer que você tem de fato o custo que você tem para produzir alguma coisa, mas tem também o caráter qualitativo, né? Que vai depender aí da demanda relativa àquela oferta. Você, por exemplo, vender água no deserto. Tudo bem que o cara estiver morrendo de sede no deserto vai ter dinheiro para comprar, mas vamos supor que existisse ali uma escassez, na verdade existe uma escassez no deserto de água, e que existisse uma comunidade que vivesse ali naquele deserto, que já soubesse que existem lugares, pontos específicos onde se possa comprar água, e que se formasse, portanto, ali uma determinada economia. Né? Aquela água custaria mais dinheiro do que se fosse, por exemplo, no supermercado aí da sua esquina, porque a demanda é maior, né? Convenhamos. Então, quando você tem uma oferta que é maior do que a demanda, vamos colocar assim, uma produção que é maior do que a procura, tá? Você tem uma produção que é maior do que a procura. É evidente que o preço vai baratear. Se você tem uma procura que é maior do que a produção, então aquele preço daquele produto tende a aumentar. É coisa bem simples mesmo, bem simples. Bom, partindo desse pressuposto, então o preço ele vai depender de uma certa utilidade que tem a ver com uma contingência temporal, não só do custo que você teve para produzir aquele mesmo produto, ok? Então, a relação de mercado, a relação de preço, ela depende, em última instância, da propriedade privada. E fica difícil você pensar que uma economia planificada nesses termos funcionaria. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho um pequeno gráfico, é bem simples. Ó. Sem propriedade privada nos meios de produção, você não tem mercado. E sem mercado você não tem a busca de lucro. E a busca de lucro aqui tem fundamental importância. Sem a busca de lucro, porque isso depende obviamente de propriedade privada, você não tem os preços. E sem cálculo de preços você não tem economia. Portanto, você não tem alocação econômica no sentido racional. Tá? Esse é o ponto. Então, se essa crítica valeu profundamente para se contestar e definir efetivamente que o cálculo econômico socialista não funciona,
no sentido principalmente de um pretenso comunismo, que é a última etapa do socialismo, então isso está dado. Só que a ideia do Keynes, que também era um grande capitalista, que enriqueceu, né, com a suposta famigerada financiarização, né, bom, Keynes ele vai propor aí uma crítica tanto à lei de Sé, que acaba reverberando de certo modo aí a evolução marginalista também, certo? Eu não vou trabalhar muito essa questão não, mas só para vocês terem uma ideia bem rapidinho aqui. Veja só que interessante. A lei de Sé vai dizer que a oferta, vide o sistema econômico, gera sua própria demanda, tá? Basicamente, você tem aí um sistema econômico que parte da ideia simples da lei da oferta e da demanda, onde você tem a oferta, que vai gerar o lucro, por sua vez, vai gerar os gastos de produção de bens, salários e serviços, e, portanto, neste ciclo haverá o reinvestimento para mais produção, voltando então à oferta, o lucro e assim por diante. Tá? Essa relação aí implica então que a oferta gera sua própria demanda. Basicamente, essa seria a lei de Sé. Só que o Keynes ele vai dizer que há um lapso temporal entre o lucro e o reinvestimento, ou até mesmo do lucro e do consumo, trazendo desequilíbrio a esse sistema econômico dito como referência, né, da lei de Sé. Existe um grande debate aí neste entorno. Alguns, inclusive, vão adotar a ideia de uma terceira via da disputa entre Keynes e os neoliberais, dizendo, olha, a curto prazo vale a crítica do Keynes, de que há de fato um lapso temporal aí no que concerne ao reinvestimento e, portanto, isso causa um desequilíbrio de mercado. Mas, a longo prazo, vale a lei de Sé, porque o mercado ele consegue se reajustar de alguma maneira, então você tem, de fato, que dar prioridade aí à liberdade econômica, ela também é fundamental. Seria mais ou menos assim, nós temos uma economia, temos que deixar ela livre para que haja uma organização espontânea, vide Hayek, mas haverá momentos que, por conta de determinados desequilíbrios ou anomalias alheias à própria economia, a pandemia é um exemplo disso, você precisaria injetar ali ações cirúrgicas e pontuais. Então veja bem, nem o Keynes mesmo era um estadista nesse sentido, né? Um estatista, como que priorizando sempre a ação do Estado referente à economia, intervenções às vezes até abruptas e estúpidas. Não é assim, de forma alguma. A ideia é intervenções cirúrgicas, mas permitindo que o Estado, melhor dizendo, que a economia tenha sua liberdade, tá? Então, você pode, pelo menos segundo esses economistas de terceira via, no sentido do debate entre Keynes, que fala aí sobre a demanda efetiva, e aqueles que ainda defendem a lei de Sé, como terceira via admitindo os dois, em vista de uma possível anomalia para a própria lei de Sé, ainda que considerando que o mercado tenha, sim, soluções de caráter espontâneo e que não possa haver, de maneira alguma, essa injeção artificial sobre a moeda causando inflação, né? Você jogando moeda e a torta e a direita na economia, gerando esses problemas. Só que aí o que eles vai dizer que a deflação também tem os seus problemas. É uma questão bem complexa, tá? Mas só estou colocando isso para vocês entenderem que é um debate muito grande, porque economistas de prêmio Nobel defendem a morte do laissez-faire, enquanto economistas de prêmio Nobel também defendem a liberdade da economia, que ela se autorregula de algum modo, tá? Você tem a Escola de Chicago, que vai ter aí a sua predileção, né, por uma economia monetária, e, portanto, ali você vai ter esse caráter que muitos dirão é neoliberal. Só que neoliberal é um monte de coisas. Tá? Da década de 30 até a década de 60, o neoliberalismo representava uma mistura, vamos colocar assim, uma economia mista, que é a síntese entre a economia planificada, que não funciona porcaria nenhuma, e entre o liberalismo, propriamente dito, o puro liberalismo, que tem os seus problemas também, vide a crise de 29. Por isso que da década de 30 em diante se tenta fazer a síntese da economia mista, por causa da crise de 29, que caiu, em termos de responsabilidade, nas costas dessa economia liberal do Adam Smith, tá? Ainda que considerando, né, todas as transformações desse liberalismo mediante Revolução Marginalista, Lei de Sé, tantas outras. Bom, só que esse é um período, tá? O neoliberalismo tinha outro significado. Quando você chega lá na década de 60 em diante, há um declínio do conceito, até que na década de 80, veja só, o conceito e ideia de neoliberalismo passa a ser algo oposto, porque ela passa a representar a renovação da narrativa de um laissez-faire, de que a economia sim pode se autorregular e que as intervenções estatais são ruins. Meio mesmo alheio a todo esse debate que ocorreu entre Keynes e Hayek, né, naquele período ali, pós-crise de 29, o grande crash, né,
a quebra da economia. Bom, e aí colocando a culpa de um, culpa no outro, a longo prazo o problema do Keynes, a curto prazo o problema do liberalismo, como é que se resolve isso? Daí surgem essas visões de terceira via que tentam sintetizar essas ideias. Bom, então de 80, década de 80, década de 90, 2000 em diante, o que você tem na ideia de neoliberalismo é um termo pejorativo para dizer que esses caras estão querendo voltar com essa ideia de mercado se regula sozinho, isso é balela, não existe. Como dirá Stiglitz, isso morreu. Quem defende isso está defendendo o engano. Mas como eu disse, outros vão defender a síntese, e a Escola de Chicago, portanto, é uma defesa ainda do neoliberalismo nas figuras de 2 prêmios Nobel, como Milton Friedman e Hayek. Tá? Então vocês já perceberam que a coisa é bem complexa. Mas aí quando você chega no Dani Rodrigues, qual que é a ideia dele aqui? É a seguinte, você tem o livre comércio, que é a hiperglobalização. Você tem o Estado-nação e você tem a política democrática. Deixa eu ver uma coisa aqui. É que eu tinha dado pausa, cara, não sei nem se... tá gravando, né? O que acontece aqui é o seguinte, né? Como você tem a questão da hiperglobalização, e de um lado você tem o Estado-nação e do outro a política democrática, fica a questão, mas espera aí, como que a gente pode defender essas três coisas simultaneamente? Porque, ao que parece, isto é impossível. Só para vocês entenderem, da relação de Estado-nação com hiperglobalização, o que você vai ter aí é aquilo que Dani Rodrigues chamará de camisa de força dourada, a saber, um termo usado por Thomas Friedman, que não é o do Milton Friedman, é outro cara. Que significa não estar obrigado às relações econômicas internas, nacionais, regionais, sociais ou do Estado. Portanto, seria uma relação mais de cunho neoliberal, como dizem os críticos, né? Essa relação de Estado-nação e hiperglobalização permite que o Estado-nação permaneça, permite que o livre comércio permaneça, mas inibe as políticas democráticas. Mas o que seria políticas democráticas aqui? Ora, seria o seu aspecto social, regional e nacional. Tá? É, portanto, um conjunto de políticas, essa da camisa de força dourada, que implicam a liberação do setor privado, diminuição da burocracia, manutenção de uma inflação reduzida e a eliminação de restrições ao investimento estrangeiro. Basicamente, seria isso. Você tira a restrição e permite que o investimento estrangeiro permaneça. Por conta disso, claro, você defende, o livre comércio defende a hiperglobalização sem restrições, as restrições que existem atualmente. E isso vai trazer enriquecimento para essa nação, depende também um pouco do manejo dos seus governantes, mas lembremos aqui a ideia de liberar a economia, tá? No sentido mesmo do Chile, por exemplo. Não importa se é um ditador que está aí, né? O que importa é que a economia tenha liberdade, certo? É meio que abrir mão das políticas democráticas. Porém, eu deixo claro para vocês que também não há necessidade alguma de você ter um Pinochet governando o seu país, certo? Você pode, a Margaret Thatcher não era ditadora, e tampouco o Ronald Reagan. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham essa prioridade da relação do Estado-nação aberto ao livre comércio, tá bom? Mas deixando de lado um pouquinho as políticas democráticas. Agora, se você não quiser abrir mão das políticas democráticas, então você pode ter um Estado-nação que valorize essas políticas. O problema aqui entre relação de Estado-nação e política democrática é a demagogia, né? Infelizmente. Você privilegia, portanto, esta relação, e aí o que você vai ter, segundo Dani Rodrigues, é a concessão de Bretton Woods, tá? Em Bretton Woods é que foi formado aquela ideia de instituições regulatórias, né? Por exemplo, você tem aquela que enfatiza o crescimento econômico, até mesmo o neoliberalismo, como o FMI, como o Banco Central. Só que há aqui ideais, tá? Uma coisa é o ideal, por exemplo, de Keynes, da relação entre os bancos. Outra coisa é o ideal que foi pressuposto, que foi aceito naquele período, tá? Que foi aí o dólar como representando o que nós chamaríamos de moeda padrão, referente aí ao peso, ao lastro do ouro, dos metais preciosos de cada um dos estados. Então você teria aí uma espécie de regulamentação para essa relação de Estado-nação, economia e política democrática. O livre comércio teria, portanto, evidentemente, restrições aqui. Em outros termos, ainda, você pode admitir a hiperglobalização e a política democrática, abrindo mão do Estado-nação. Esta relação seria, portanto, uma relação que priorizaria o livre comércio, ao mesmo tempo políticas democráticas. Por que a política democrática se encaixaria aqui? Porque o governo não seria mais estatal, melhor dizendo, né? Ele seria agora global. E aí nós entramos naquela esfera do suposto federalismo global. E como seria esse federalismo? Bom, supostamente seria como qualquer outro. Você teria uma forma de Estado, lembrando que é uma diferença entre forma de governo, sistema de governo e forma de Estado, tá? Forma de Estado pode ser unitária ou pode ser federalista. Forma de governo é república ou monarquia. E sistema de governo é presidencialista ou parlamentarista. Montesquieu vai dizer que você pode ter a forma de governo republicana, você pode ter a monarquia,
e você pode ter, isso pode redundar também no despotismo, né? Na antiguidade, muito se falava da aristocracia, da monarquia e da democracia. Eu tenho um vídeo sobre democracia, falando do histórico desse conceito, e a gente vai perceber que democracia é um monte de coisa. Então, assim, no trilema do Dani Rodrik, políticas democráticas não cabem num Estado que tem relação com o livre comércio puro e simples. Mas é aquilo, políticas democráticas, o que quer dizer, né? Democracia pode ser um monte de coisas. Você está falando do quê? Democracia direta, da democracia representativa, que se diga democracia liberal. Você está falando de uma democracia no sentido russoliano, de Jean-Jacques Rousseau. Do que você está falando? Né? Tem muita gente hoje que fala para o Ciro Gomes, chega lá no programa do Flow e fala sobre democracia direta, né? Mas peraí, que democracia direta que você está falando aí? Democracia direta pode ser um monte de coisas, né? Em que contexto e de que forma você quereria implantar essa democracia direta aqui no Brasil, tá? Plebiscitos, referendos. Pode ser, mas como isso vai ser implantado conta bastante. Não é só falar democracia direta, pronto e acabou, tá? E outra, ainda haveria representatividade, né, nessa suposta democracia direta do Ciro Gomes, já que ele pretende ser presidente da República. É evidente que a representatividade ele ainda deseja, ele ainda almeja. Na Venezuela, você tinha mais ou menos essa coisa, a relação de políticas de democracia direta, entre aspas, que redundou nessa porcaria que você tem aí com o Nicolás Maduro governando uma verdadeira ditadura, né? Tudo isso quando o povo vendeu a alma, vídeo plebiscitos e referendos, etc. Tem uma diferença de plebiscito e referendo aí também, que precisa ser pontuada, mas vamos deixar de lado esses detalhes por enquanto. Bom, então vocês já entenderam aqui que existe esse suposto trilema com esse autor, e que ele está dizendo que você tem que escolher duas opções entre as três aqui. E que todas elas, tá, são três opções, melhor dizendo, né, são três combinações de três coisas que não combinam juntas. Cada combinação tem dois elementos que aí sim são adequados. Ou você aceita o Estado-nação com hiperglobalização, ou você aceita a hiperglobalização com política democrática sem Estado-nação, ou você aceita Estado-nação com política democrática sem hiperglobalização. É simples assim, certo? Se você aceita Estado-nação com hiperglobalização, você meio que está admitindo, de certo modo, o neoliberalismo, enfraquecendo políticas democráticas relativas aos aspectos sociais, seguridade social, e um monte de coisas aí nesse sentido. Agora, se você admite hiperglobalização e política democrática, você é mais progressista de cunho cosmopolita. Você está dizendo que você é cidadão do mundo, foda-se o Estado-nação e a identidade do seu Estado-nação, porque o que você quer é, de fato, ser um cidadão do cosmos e admitir políticas democráticas no sentido global, tá? E não negar, por isso, a hiperglobalização e livre comércio, ainda assim defendendo as políticas democráticas. Só que aí você tem que abrir mão do seu Estado, tá? Bom, mas aí voltemos aqui a esse tema para a gente não se perder. Federalismo global, já que supõe-se a possibilidade de admitir hiperglobalização com política democrática. Como que esse diabo funcionaria? Já fizemos a distinção, então, forma de governo e forma de Estado. Forma de Estado desse tal federalismo global seria, evidentemente, federalismo, certo? Seria formado pela união de coletividades políticas autônomas com as seguintes características. Primeiro, possibilidade de intervenção um no outro, porque é uma unidade, é um pacto, é mais ou menos como se fosse a União Europeia. Você tem a relação entre eles, a mesma moeda, então você tem ali uma maior interdependência. Acho que o termo interdependência conta bastante aqui. Só que isso em caráter global, não na famigerada União Europeia, ou no tal do BRICS, né? Não, aqui você tem uma relação já pactual global. Só que nesse sentido haveria problemas. Por quê? Porque provavelmente você não teria direito de secessão, ou seja, a separação do Estado maior. Isso seria bem complicado, né? Você agora é o pacto de um governo único com a impossibilidade de secessão. É complicado. Você também teria uma constituição rígida com base jurídica que garanta a autonomia dos entes. Porque ao mesmo tempo que eles são interdependentes, eles são autônomos. Mas autônomos dentro da esfera de liberdade do federalismo, tá? E não fora dessa esfera de liberdade. Quer dizer, você tem certa liberdade, mas não pode ser ultrapassada da sua relação de interdependência uns com os outros. Então ainda poderia haver um Estado-nação, mas seria quase que uma minarquia, já que teria prevalência da união, certo? E não estou falando de minarquia no sentido austríaco, no sentido do Mises. Estou falando de uma minarquia no sentido de um governo dependente, ok? Da sua relação maior, dessa ligação de países. Você teria, portanto, a descentralização política, a repartição de competências, enfim, né? Podemos definir isso como o ideal de negar a centralização estatal, porque ninguém quer um cesariano. O cesarianismo global seria um absurdo, mas pode ser que desemboque nisso, vai saber, né? Quem fala de globalismo no sentido político, e geralmente é de direita, critica essa esfera de possibilidade, ele está falando nesse quesito. Olha, você imagina,
uma democracia global que tenha lá, seja bem sucedido durante 10, 15 anos. De repente, qualquer crise pode, enfim, provocar deslocamento dessa democracia para uma ditadura cesariana. E aí a gente vai estar debaixo de um tacão de um governo mundial. Seria uma coisa terrível. Tá? Mas a ideia é que o sistema impeça esse tipo de ação, né? Um sistema complexo impediria esse tipo de ação, mas por outro lado, como ele é dialético, né, ele abre espaço para outras coisas muito ruins, como seria o cesarianismo. Mas é aquilo, no federalismo você tenta impedir, negar essa centralização. A ideia é você controlar o poder que corrompe e também a tirania da maioria, né, que seria aí a tirania da democracia, que pode ser um mal também, assim como o despotismo é um mal. Seria um equilíbrio, seria o termo, meio termo. Mas como manter esse equilíbrio num governo global? É bem difícil, cara. É bem complicado. Bom, e aí você pensa, poxa, mas será que daria certo a hiperglobalização e políticas democráticas? O Dani Rodrigues dirá que tem muitos problemas isso aí, né? Como, por exemplo, você pensar nas minarquias que deixariam sua responsabilidade nas mãos de outros, já que haveria a união. Você pode pensar, por exemplo, num federalismo do tipo brasileiro. De um lado você tem a União, do outro lado você tem os estados e do outro lado você tem o município. Né? Existe um caráter hierárquico aí maior, né? E haveria, portanto, essa interdependência, se corrompida pela corrupção, um problema gravíssimo no sistema de relações políticas do mundo. Tá? Mas muitos levantam essa bandeira, como eu já citei no meu podcast, e o Yuval Noah Harari é um deles. Porque ele dirá que há necessidade de você ter um governo sobre as potências, suprapolítico ou não, mas que seja sobre as potências, para a resolução de problemas de ordem global. Porque se são problemas de ordem global, você precisa então de um governo global. Aquecimento global é um desses problemas. A pandemia, pode ser que surja outras. A ruptura tecnológica, o desrespeito aos direitos humanos, ditaduras despóticas, como a Coreia do Norte, globalização econômica, como já está dizendo aqui o próprio Dani Rodrigues, que atesta que a hiperglobalização é um problema que afeta os estados-nação de qualquer maneira, a superpopulação e por aí vai. Né? São problemas de ordem global que exigiriam, supostamente, um governo global. Esse governo poderia seguir o modelo estadunidense, como a gente já falou, mas vai que ele segue o modelo chinês, né? Ninguém nunca sabe o futuro. Seria terrível. Numa federação global haveria, portanto, Constituição Geral, apesar de legislações locais, como é o caso dos Estados Unidos, você tem cada estado com uma legislação específica penal. Por exemplo, alguns estados admitem a pena de morte, outros não. Você teria uma corte internacional e entidades reguladoras, diminuição significativa de soberanias nacionais, é óbvio, mas com estados ainda com determinada ou certa autonomia. Tá? Mas se tirar o direito de secessão, é um problema, né, cara? Aí não sei como é que ficaria, não. Enfim. Bom, essa é a relação da hiperglobalização das políticas democráticas. Mas o que o Dani Rodrigues admite? Ele admite apenas a relação, pelo menos ele acha que é a solução mais adequada, e discorda inclusive dos alunos dele, né? Que a relação mais adequada seria a relação entre Estado-nação e política democrática. Deixando de lado essa empolgação com o livre comércio, com a hiperglobalização. Essa que é a maneira que ele vê as coisas, né? É importante você centralizar a democracia nos Estados-nação, não na hiperglobalização, mas ao mesmo tempo a necessidade de você ter concessões do tipo Bretton Woods, vide Keynes, já que ele parece e se demonstra aí alguém que se adequa a algumas das ideias do keynesianismo relativo à sua experiência com a globalização. Tá? Haveriam concessões como houve concessões de Bretton Woods dentro de uma esfera, claro, reformadora, reformista. Então ele é um reformista de algum modo. Né? A gente pode pensar esse autor aqui como alguém que quer reformar essas relações, admitindo determinadas regras e não o liberalismo puro e simples que abre as fronteiras totalmente para o livre comércio. Basicamente, é isso que o cara defende aqui. Só para você ter uma ideia aqui, para a gente esclarecer melhor essa situação e terminar agora o vídeo. A globalização ela gera conflitos entre as nações sobre normas domésticas e instituições sociais. Tá? Então, a globalização econômica, e não confunda a globalização econômica com o globalismo político da narrativa de grupos de direita, por favor, são coisas distintas. Globalização econômica, ela de fato afeta as nações. Não tem como fugir disso. Tá? Mas o nível de afetação aí também tem que ser verificado. O que ele diz aqui, na verdade, é que tecnologia e cultura estão sendo mais padronizados em todo o mundo. Então a tecnologia afeta a cultura, que por sua vez afeta a identidade do povo. O que a gente percebe é um sincretismo de culturas, porque a tecnologia permite isso, um afunilamento e, portanto, uma aculturação, tá? Da relação de uma cultura com outra, da troca de ideias, o que abre espaço, portanto, para o multiculturalismo. E aí os valores tendem a se padronizar de algum modo também. E parece que esses órgãos suprapolíticos, como essas ONGs internacionais, a própria ONU, acho que é a grande representante disso, ONU, Unesco, etc., acabam padronizando alguns elementos de cunho moral também. Isso meio que tocando aí as nações, enfraquecendo de algum modo
há quem conteste, só estou jogando aí no ventilador, mas essas questões todas podem ser contestadas de algum modo. Mas há quem diga que de fato enfraquece os Estados-nação. Outra ameaça da globalização é vinculada à dificuldade dos governos nacionais em fornecer a seguridade social, ou seja, aquilo que garante ao beneficiário a renda em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte, velhice. Isso é de responsabilidade do governo. Então, por exemplo, quando você pega a direita europeia, ela está defendendo uma relação econômica regional, certo? Portanto, a democracia seria de um caráter orgânico. Então, seria uma coisa muito mais restrita, escapando, né, dessa ideia de hiperglobalização. O Dani Rodrik, apesar de não ser, evidentemente, um cara de direita, no seu sentido europeu, né, mais radical, ele vai dizer, não, você pode pensar a economia nesses termos, tendo a democracia como ela de fato é, democracia liberal, centralizada no Estado-nação e não fora dele, como pretensamente pensaria algum progressista cosmopolita. E só para fechar, sintetizando alguns conceitos aqui, vamos lá. Eu devia ter falado isso no começo, mas vou falar agora, vocês vão entender, ficar mais claro. Hiperglobalização, meus amigos, é o livre comércio, completa liberdade de capitais e mão de obra com fronteiras abertas. Então, é isso que eu estou falando quando eu me remeto à hiperglobalização. Políticas democráticas, os direitos trabalhistas, direitos sociais, interesses internos da economia de certos países. Certo? Quando você fala de políticas democráticas, você meio que está se colocando um pouco contra, por exemplo, a ideia do Milton Friedman, que dizia que esse negócio de salário mínimo isso atrapalha. Né? Claro que o Milton Friedman ele não se esquivou de pensar em questões de cunho social. Certo? Até a ideia do Bolsa Família nasce ali do pensamento mais sofisticado da escola de Chicago. Né? Então você não pode se distanciar também desse aspecto social. Você pode pensar, por exemplo, vide Milton Friedman, no Estado-nação, na relação com hiperglobalização, e ainda assim pensar nesse aspecto de uma renda universal. Mesmo admitindo o Estado-nação sem a necessidade de admitir um pretenso globalismo, ok? Político. Mas, enfim, há quem dirá que isso não é possível, e haverá, então, um enfraquecimento dessas relações se você admitir os grupos domésticos, tá? Já que você tem que abrir para o livre comércio, você enfraquece as relações democráticas relativas aí com o seu próprio povo, porque você já definiu de antemão que deve ter as fronteiras abertas. Isso, de algum modo, afetaria aqueles que fazem parte da sua própria nação. Então, enfim, né, afetaria os direitos trabalhistas, direitos sociais, interesses internos da economia do próprio país. Apesar que a economia poderia se tornar tão pujante, né, no livre comércio, eu não sei se faria muita falta não esse negócio de seguridade social, mas aí é uma questão bem polêmica, né? Não vamos entrar nisso agora que não dá tempo. E aí o Estado-nação? Bom, você deve saber disso, né? A diretividade do Estado quanto a políticas industriais, comerciais e identidade cultural. O Rodrik atesta que fronteiras abertas ao comércio afetam soberanias nacionais e enfraquecem sua hegemonia territorial. As demandas do mercado impõem essa condição. Os Estados-nação não podem responder a duas demandas. Ou ela responde ao mercado internacional, ou ela responde às exigências sociais do povo. Segundo ele, não tem como responder uma coisa e outra. Pensemos na China. A China responde o quê? Às exigências sociais do seu povo ou ao mercado internacional? É evidente que ela responde ao mercado internacional, certo? É por isso que ela é uma ditadura. Porém, uma União Europeia global afetaria a identidade e políticas do Estado-nação, vide essa relação de hiperglobalização com políticas democráticas. Enfim, creio que vocês entenderam. Mais detalhes vocês podem assistir aí meu podcast, onde eu falo sobre esse assunto. E, inclusive, leio um texto do próprio, de fonte primária, né, do próprio Dani Rodrik, que vai explicar com suas palavras aí esse grande imbróglio. E aí, você admite que há esse trilema ou você acredita que isso é balela? Creio que se você for neoliberal, no sentido mesmo de Milton Friedman e Hayek, você não vai admitir com facilidade esse trilema. Agora, se você for keynesiano, é possível que você o admita e defenda até a ideia do Dani Rodrik, ou quem sabe, vide um progressismo de ordem cosmopolita, você venha admitir um governo global. Tá? Isso aí é uma temática muito polêmica, porque alguns ignoram, né, essa ideia, dizendo que isso é teoria da conspiração. Mas engraçado, né? Isso está presente no trilema de um grande economista, também cientista político de Harvard, Dani Rodrik. Então acho que não dá para você também se esquivar da ideia de que muitos pensam a respeito de um governo global dentro da esfera de um federalismo, tá? Mas que possa redundar futuramente em uma coisa ruim. Então, bom, é conspiração? O Dani Rodrik dirá que é meio fantasioso essa ideia, mas que tem gente pensando nisso? Tem! E tem muita gente, inclusive. Vide Klaus Schwab, vide Yuval Noah Harari. Finalizo por aqui e até próximos vídeos.